Pela redenção somos ordenados para uma vida contínua e para um progresso sem fim. E fomos chamados também para uma vida de glória e virtude. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Conforme as escrituras, Deus se mantém compromissado à nossa mudança contínua de níveis como os de oração e jejum, santificação, revelação, avanço do reino e etc. Sendo assim, a Academia Águias de Oração realiza uma poderosa campanha de oração e jejum e ato profético, intitulada 12 Dias para o Destino Glorioso. Você é o nosso convidado especial a bordo para esta viagem, a viagem ao seu novo nível de glória. Clique no link, se inscreva no canal, ative o sininho para o plano de jejum e oração. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja. Meu querido parceiro, parceira de oração aqui da Academia Águias de Oração. Sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos. Sejam bem-vindos a esta transmissão dentro da Academia Águias de Oração. Queridos irmãos, queridos parceiros, irmãs, nós nesse momento vamos trazer para vocês aqui uma pequena explicação da palavra de Deus, uma explanação da palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para a campanha 12 dias, vamos dizer assim, dias gloriosos para o nosso destino glorioso. 12 dias para o nosso destino glorioso. Nós sabemos que no céu, como dizem Salmos capítulo 139, versículo 6, no céu existem livros, ou livro, podemos dizer, o livro de Deus, onde está escrito toda a nossa história, a minha história, a sua história, a história de todos nós já escritas por Deus, para que nós possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra. Deus já nos deu a nossa missão. Deus já traçou o caminho para o seu destino glorioso. Deus já predestinou o seu destino glorioso, onde você foi designado para chegar. A glória de Deus sobre a sua vida, designado para que você venha alcançar a vontade do Pai, porque a sua história é a história escrita por Deus, é a vontade do Pai. Não existe esta coisa de que Deus vai escrever uma nova história. Não existe esse negócio de músicas cantadas que uma nova história Deus vai escrever para você. O que pode acontecer é você se desviar dos traços, do caminho da história que Deus escreveu para você. Mas a história continua a mesma. Ele não muda a sua história. Ele já escreveu bem antes de você até mesmo nascer. Na verdade, o Senhor, ele é antes do começo. Ele já conhece o começo e o fim da sua história, mas ele é bem antes, ele existe bem antes do começo da sua história. Está entendendo? Então, a sua história está traçada, está escrita, como diz em Salmos 139, versículo 16. Isaías também diz que na palma da sua mão Deus escreveu o seu destino. E só Ele tem a chave, ninguém mais. Só Ele tem a chave para desprender e ler e saber do seu destino, porque Ele mesmo foi quem escreveu. Então, nesta introdução de hoje, nós vamos trazer aqui alguns versículos, nos preparando para esta campanha 12 dias para o nosso destino glorioso. Lembrando os irmãos que estamos transmitindo também pela Web Rádio Águias de Oração. Web Rádio Águias de Oração, o link está aqui na descrição. Quero lembrar os irmãos que nós estamos na campanha também de 7 dias, todos os meses, em oração,
em jejum em favor de todos os nossos afiliados, né? Você que é afiliado da Academia Águias de Oração, faz parte da cúpula de oração, ou seja, o seu nome estará também nesta oração, os seus pedidos de oração. Então vamos ao que interessa. Eu quero ler já quero começar lendo um versículo da palavra de Deus, que está escrito em Isaías capítulo 62, o versículo 2 e o 3, onde a palavra de Deus diz: "E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória." Anote isso aí. "E todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus." Isaías 62, versículo 2 e o 3. As nações verão a sua justiça, e todos os líderes da terra, todos os reis da terra, verão a sua glória. Ou seja, Deus porá sobre você uma glória, você alcançará um nível de glória em que todos os governantes, todos os reis, líderes da terra, verão a sua glória. E chamar-te-ão, ou eles vão te chamar por um novo nome. Este novo nome que sairá da boca do Senhor, o Senhor designará. Então o Senhor tem um nome de glória para você. Um novo nome, um nome de glória. Também serás como uma coroa de adorno nas mãos do Senhor. Está vendo? A sua vida, ela, quando você alcançar o nível de glória que Deus quer que você alcance, a sua vida será comparada como uma coroa de adorno na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. É o que diz a palavra. Então, pela redenção, queridos parceiros e parceiras de oração, pela redenção, nós entendemos que podemos alcançar estas bênçãos de Deus. Podemos alcançar esse nível de glória. Podemos alcançar esse nível de ser, vamos dizer assim, comparado com uma coroa na mão de Deus. Isso nós adquirimos pela redenção em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no versículo 1, "Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Pela fé fomos justificados pelo nosso Senhor Jesus, mesmo assim tendo paz com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a redenção, nós fomos redimidos para isso. Eu fui redimido para a glória. Eu fui redimido para avançar. Eu fui redimido para vencer. Nós antes estávamos condenados à morte, condenados ao pecado para a morte, porque a morte é o salário do pecado. Estávamos condenados a descer à sepultura, a perder a nossa alma. Mas Deus enviou Jesus Cristo para que hoje pudéssemos ser redimidos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: "Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Veja só, a Bíblia compara a vereda do justo com a luz da aurora, entendeu? A Bíblia está comparando agora, preste atenção, está comparando a vereda do justo como a luz da aurora. A luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais ao amanhecer até ser dia perfeito. Esta é a vereda do justo.
Aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, é assim a vida dele. Ele vai brilhando, a cada dia que passa ele vai brilhando, a cada dia que passa ele dá passos novos, alcançando o seu destino glorioso, predestinado por Deus, caminhando nos passos em que Deus designou, em que Deus traçou, vamos dizer assim, para que o justo venha caminhar nesses passos e para que ele possa alcançar também aí o nível necessário, o nível apontado por Deus, o nível designado por Deus, o nível de glória. A Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada, luz para os nossos caminhos e lâmpada e para os nossos pés. É lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. E nós vemos também Jó, capítulo 22, versículo 28, na segunda parte do versículo, que diz que a luz brilhará em nosso caminho. Nós precisamos de Jesus Cristo para poder permanecer no caminho, ou seja, não desviar da história que Deus já escreveu para você, da história que Deus já escreveu para mim, já está escrito bem antes do início de tudo. Ele já estava no início, ele já conhece o princípio e o fim. E muitos de nós hoje temos desviado da vontade do Pai e não estamos andando na história ou nos passos da história que Deus escreveu para nós. Por isso é necessário estarmos caminhando à luz, ou seja, através da luz de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Aquele que vir após mim, ele terá vida abundante, diz a palavra do Senhor. Então é isso que nós temos que fazer. Pela redenção também, nós somos redimidos e pela redenção somos chamados para uma vida de virtude. Uma vida de virtude. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, onde a Bíblia diz o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. O que nós entendemos? O que nós entendemos? Entendemos que pelo poder de Deus, pelo divino poder de Deus, nos deu todas as coisas já nos foi dada pelo Senhor, já nos foi dada todas as coisas pelo divino poder de Deus, de que necessitamos para a vida. Meu Deus do céu, já está dentro de nós tudo que nós precisamos. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Tudo que você precisa já te foi dado, meu Deus do céu. Isso é profundo, hein? Pelo divino poder de Deus, o que você precisa já te foi dado. O que eu preciso já me foi dado. O que nós necessitamos para a vida e para a caridade, para o amor, para a piedade, já me foi dado. É como eu vi um exemplo de um pastor, um certo pastor deu um exemplo de uma maçã. Dentro desta maçã já tem as sementes. Tem a maçã, existe a maçã, e dentro da maçã já tem as sementes. E para você entender que aquela semente, cada semente pode se transformar em um pé de maçã. E cada pé de maçã transformada por cada semente que está dentro da maçã pode se tornar milhares de maçãs e bilhões de sementes. Ou seja, para mais maçãs, para mais árvores ou pés de maçãs, precisa simplesmente daquelas sementes que estão já dentro da maçã.
Agora, o importante é o saber o que você vai fazer com as sementes que estão dentro da maçã. Você pode satisfazer da maçã, você pode comer a maçã e jogar as sementes fora. Jogou a semente fora, não tem mais sementes e não tem mais pés de maçã e não terá mais maçãs. Mas se você usar aquelas 3, 4, 5 sementes que está dentro da maçã, você usar estas sementes, você vai ter pés de maçã e você vai ter milhares de maçãs e ou até bilhões de maçãs e sementes. Mas você entende o quê? Que as futuras maçãs, os futuros pés de maçãs já estão dentro da maçã. Isso que faz me entender da palavra agora, que o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos já está dentro de nós. A Bíblia diz que ele que dá a semente ao semeador e o pão para comer e a semente para semear, já está dentro de nós. O que nós temos que fazer é nos focar e saber utilizar aquilo que nos foi dado, as ferramentas que nos foi dada para cumprir com o destino e alcançar o destino glorioso predestinado por Deus para que nós possamos alcançar esse destino glorioso. Amém? E Deus, ele segue fiel. Nós podemos ver em Deuteronômio, a partir do capítulo 28, o versículo 1 até o 14, nós vemos as promessas de Deus para quem quer que seja obediente à sua palavra. Então a primeira coisa que nós temos que entender é ser obediente a Deus. Olha o que diz o versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se você ler os outros versículos 2, 3, 4 até o 14, você vai ver quantas promessas de bênçãos no destino, para alcançar o destino glorioso, existem através da obediência. E nisto me faz entender que Deus ele permanece fiel com estas palavras. Ele não mudou, ele continua sendo fiel com estas palavras. Mas para que todas estas coisas venham a acontecer em nossas vidas, existem forças espirituais. Forças espirituais responsáveis por nossas mudanças de níveis na agenda de Deus. E essas forças espirituais, elas podem aumentar. Eu vou repetir para você entender. Essas forças espirituais que existem podem aumentar. São forças espirituais que aumentam para que nos possam ajudar, ou seja, elas são responsáveis por nossas mudanças de níveis na agenda de Deus. Essa força espiritual te ajuda você a mudar de nível. Por que você continua em um só nível? Porque essa força espiritual ainda não aumentou, não cresceu para te elevar a um nível mais alto. Se você continua como nível... Olha, eu vou citar alguns exemplos, né? Eu não consigo, mas deixa aqui que eu vou citar alguns exemplos. Tem pessoas que estão na igreja ou numa empresa, né, que trabalham, ou numa igreja em que cooperam, eles ficam e estão no mesmo nível já há 30 anos. Alguns são cooperadores há 30 anos. Alguns são diáconos há 30 anos e não há crescimento da força espiritual para que possa elevar esta pessoa a um nível mais alto. Assim também acontece numa empresa, tantos anos sendo segurança,
ou aquele que limpa os banheiros ou o pátio da empresa, os departamentos da empresa. E não há uma força espiritual maior, crescida, para elevar esta pessoa de cargo ou ser promovida a um próximo cargo. E nós vamos descobrir que forças espirituais são essas, para que nós possamos alimentar estas forças espirituais, para que elas venham crescer, fortalecendo elas. Então elas são responsáveis para o crescimento e também para a nossa mudança de nível. Nós vamos alcançar novos níveis se assim nós aumentar essa força espiritual. Por isso, aumentando estas forças espirituais, que eu vou dizer daqui a pouco, né? Aumentando essas forças espirituais, não há limite, não haverá limite, não há limite na mudança de níveis para os remidos. Os remidos que seguem aumentando essa força espiritual, não há um limite, não há um ponto final, não há uma regra de ponto final, não existe um limite. Você pode aumentar essas forças espirituais todos os dias e você pode mudar de nível na sua vida para o seu destino glorioso diário todos os dias. Não existe um limite. E nós reconhecemos que a glória que Deus tem para nós, ela é em peso, ela é pesada, ela tem um volume de peso. Está entendendo? A glória dos redimidos, ela tem um peso. Eu vou ler para você em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, onde diz assim: pois os nossos sofrimentos leves, está vendo? Até o sofrimento tem peso. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eles o quê? Sofrimentos leves e momentâneos. O nosso sofrimento aqui, no nosso destino, nos passos da nossa história, estes sofrimentos são leves e não tem comparação com o peso da glória que nos será entregue. E esta glória permanecerá eternamente. Você adquire essa glória que vai permanecer eternamente na sua vida. Por isso que nós estamos nos preparando para esta campanha de oração, 12 dias para o destino glorioso. Isso mesmo, para o destino glorioso. Nós vamos alcançar essa glória que vai permanecer eternamente. Portanto, a nossa capacidade espiritual é o que determina o peso da glória que pode ser confiada a cada indivíduo. Ou seja, a glória que você alcança no seu destino glorioso é confiada por Deus a você. É confiada por Deus a mim. Deus confia a mim. E esta glória, ela é determinada, o peso dessa glória, né? A quantidade dessa glória, ela é determinada na minha vida, determinada na sua vida, conforme a sua capacidade espiritual. Lembra-te das forças espirituais que eu mencionei no início? Estas forças espirituais te dão capacidades espiritual para você poder carregar uma pesada glória. E quanto mais pesada a sua glória, mais glorioso será o seu destino. Por isso que nós devemos alimentar a força espiritual para crescer e ter mais capacidade espiritualmente falando, para que possamos carregar uma glória
mais pesada em nossas vidas. Mas o Espírito Santo é o mestre que facilita o crescimento de todas as virtudes espirituais. Quem é que nos ajuda? Quem é que facilita o crescimento desta força espiritual para a nossa capacidade espiritual, para um peso de glória maior? É o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos mudar de nível, para que nós possamos alcançar um nível mais alto de glória, nós precisamos 100% do Espírito Santo que facilita o crescimento e a capacidade espiritual para a nossa mudança de nível. Enquanto nós não crescer espiritualmente, não alimentar essa força espiritual e com a facilitação do Espírito Santo em nossas vidas, assim então permaneceremos no mesmo nível a cada dia que passa. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo, o facilitador do crescimento espiritual, da força espiritual, se deixarmos ele trabalhar em nossa vida, se nós reverenciarmos a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que vive neste templo que é o nosso corpo, então nós vamos alcançar níveis e mais níveis de glória a cada dia que passa. Mas se precisa de muita oração para ter a ajuda do Espírito Santo. Precisa-se de muita oração para receber a ajuda do Espírito Santo. São Lucas, capítulo 11, versículo 13. Por isso que a oração e o jejum é o requerimento principal para quem deseja avançar no seu destino. Você quer avançar o seu destino? Você quer alcançar o nível de glória predestinado por Deus para a sua vida? O segredo está na oração e no jejum. A Bíblia nos relata em Isaías 44, versículo 3, porque derramareis água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Pelo Espírito de Deus é que você vai conseguir jejuar, é que você vai conseguir orar. Por que você não consegue jejuar? Por que você não consegue orar? Porque falta a força espiritual do facilitador, o Espírito Santo, para você poder orar e jejuar. É isso que te falta. Mas Deus prometeu enviar o Espírito Santo. E Ele enviou, o Espírito Santo já está entre nós. Tanto que quando Jesus, antes de começar o seu ministério, Ele precisou ser cheio do Espírito Santo. E na verdade, quando eu falei da maçã e as sementes dentro da maçã, Jesus também esperou o amadurecimento de 30 anos para poder lançar para fora ou mostrar o que ele tinha dentro para toda a humanidade, aos 30 anos. Depois de ser batizado nas águas, a Bíblia diz, no mesmo dia, no mesmo momento, o Espírito de Deus sobreveio em Jesus Cristo. O Espírito de Deus sobreveio em Jesus Cristo, sobre Jesus, em forma, ou como, melhor dizendo, como uma pomba. Não era uma pomba. Não era. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele veio como pousa uma pomba. O Espírito pousou sobre Jesus como pousa uma pomba. Está entendendo? O Espírito veio sobre ele. E diz a Bíblia em São Lucas capítulo 4, se você ler do versículo 1 ao 14, o versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vês que Jesus ele agora muda de nível.
Jesus não é simplesmente mais o carpinteiro. Agora ele muda de fase. Agora ele muda de nível. Meu Deus do céu. Quem batiza nas águas e recebe o batismo do Espírito Santo, para o próximo nível, ele é levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele faz as coisas guiado pelo Espírito de Deus. Ele segue pelo Espírito de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde ele foi testado, ele foi em jejum e estava em oração por 40 dias e 40 noites. O Espírito de Deus levou ele a esse processo. Se você quiser mudar de nível, tens de deixar o Espírito te levar a um processo. Toda mudança, toda evolução, toda fusão, toda transformação, existe um processo. E esse processo que eu passo, você passa, é o Espírito facilitando a sua capacidade espiritual com as forças espirituais para alcançar um novo nível na sua vida. E o Espírito levou o Senhor ao deserto. No deserto, o que ele fez? Oração e jejum, 40 dias. Oração e jejum. Oração e jejum por 40 dias. Não se muda de nível sem oração em jejum. Porque a oração e jejum ajuda com que o Espírito te facilita a aumentar as forças espiritual que são responsáveis para a mudança de nível. Então, se não há oração e não há jejum, não haverá mudança de nível. Nós precisamos entender isso. Foi o que aconteceu com Jesus. E a Bíblia diz, deixa eu ver o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E hoje está no mundo inteiro. Simplesmente porque ele cumpriu os passos da sua missão, os passos da sua história escrita por Deus, permitindo o Espírito Santo facilitar a força espiritual que capacita uma nova mudança para um nível maior através da oração e do jejum. A fama dele correu por todas as terras. Pela virtude do Espírito Santo ele voltou. Vês que ele foi levado pelo Espírito Santo e voltou pela virtude do Espírito Santo. Agora não foi simplesmente pelo Espírito Santo, mas com a virtude e o poder do Espírito Santo. Ele já veio diferente. Agora ele vem com uma virtude diferente. Agora ele vem com um poder diferente. Tanto que a Bíblia diz que quando a mulher que sofria com fluxo de sangue por 12 anos tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que virtude saiu de mim. O jejum e oração traz virtude para um nível mais alto de espiritualidade, de capacidade espiritual. Queridos, deixa eu ler o versículo 37 também. O versículo 37 diz o seguinte: e a sua fama divulgava-se. Ele não precisava divulgar a sua fama. A fama divulgava-se automaticamente por todos os lugares em redor daquela comarca, daquela província, daquela região. Amados parceiros, parceiras de oração, eu te convido você para conhecer as 12 forças espirituais que são responsáveis para o seu crescimento espiritual, as forças divinas que vai te elevar a uma mudança de nível para você alcançar o nível de glória que Deus predestinou bem antes do início para você. Nesta campanha, nós vamos falar dessas 12 forças. Cada dia vamos falar de uma força divina, e esta força divina
vamos orar em cima dela, vamos jejuar com base nela, para que possamos aumentar essa força divina e alcançar um novo nível. E essas 12 forças devem ser engatadas. O que é engatar? É como você engatar uma marcha. Você está dirigindo o carro, você engata a primeira marcha, você engata a segunda marcha, você engata a terceira marcha, você engata a quarta, a quinta ou até a sexta marcha, dependendo do carro. Estas forças espirituais são como engates que devem ser, são como marchas que devem ser engatadas, devem ser mudadas de uma para outra, para construir a nossa capacidade espiritual, assim para que nós podemos ser cheios do poder para a obra do Senhor nesta terra e para operar no reino de glória. Operar, viver no reino de glória. Deus tem esta glória predestinada para todos nós. Mas é importante que você venha estar com esta força divina, com esse poder divino, para você poder alcançar este nível de glória, o seu destino glorioso. Faça conosco esta campanha, em nome de Jesus Cristo. Faça conosco esta campanha. Se inscreva neste canal. Ative o sino da notificação do lado. Curte este vídeo. Compartilhe com alguém. Chame alguém para esta campanha. E faça parte dos aliados na oração. 4 níveis. 1, 2, 3, 4. Níveis de oração. Níveis de afiliados na cúpula de oração que acontece aqui na Academia Águias de Oração. Não perca esta oportunidade, esta campanha de oração e jejum para o aumento da força espiritual, para uma mudança de vida, uma mudança de nível, alcançando o seu destino glorioso. Falou com todos vocês o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos. Pela redenção somos ordenados para uma vida contínua e para um progresso sem fim. E fomos chamados também para uma vida de glória e virtude. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Conforme as escrituras, Deus se mantém compromissado à nossa mudança contínua de níveis como os de oração e jejum, santificação, revelação, avanço do reino e etc. Sendo assim, a Academia Águias de Oração realiza uma poderosa campanha de oração e jejum e ato profético, intitulada 12 dias para o destino glorioso. Você é o nosso convidado especial a bordo para esta viagem, a viagem ao seu novo nível de glória. Clique no link, se inscreva no canal, ative o sininho para o plano de jejum e oração.